Bom, agora sim, pessoal. Bom, na essência, o que nós fazemos é gerar conexões, então, isso é bom, nós gostamos de fazer isso e para nós foi uma honra gerar essas conexões e trazer pessoas que estão no nosso dia a dia, estão ajudando, colaborando com a Logshare, e vocês vão entender o porquê que nós fazemos isso. E na essência, nós gostamos de dizer que somos muito mais do que uma logtech, porque a forma como nós conectamos, a forma como a gente gera essas inter-relações, vai além de conceitos de logtech. Bom, a Logshare, ela nasce no ambiente ou no ecossistema do varejo, de algumas empresas, grandes varejistas e indústrias. Nós olhamos para problemas, ou melhor, para particularidades de inovação. Não está passando aqui, se vocês puderem me ajudar, por gentileza. Não vai. Boa, foi. Deixa eu ver se funcionou. Foi. Bom, nós olhamos para a inovação muito mais tradicional e não necessariamente a inovação voltada à tecnologia. Claro que a tecnologia faz parte, é um dos pilares para gerar conexões, transformação e trazer produtividade para a cadeia de suprimentos, mas hoje nós estamos acostumados a ouvir de inovação na logística com algumas coisas caras e muito disruptivas para o momento atual. A gente fala de inovação em logística sobre drones que conseguem fazer o inventário, a contagem de inventário de um armazém. Nós falamos de inovação em logística sobre drones que estão fazendo entrega à última milha de alimentos, de produtos de menor valor agregado. Nós falamos de inovação em logística muito no last mile e pouco em outras cadeias ou em outras partes da cadeia de suprimentos. Nós não falamos de inovação em logística muito com tanta intensidade como nós fazemos no last mile, no ecossistema portuário. No ecossistema portuário ainda tem um caminho muito grande a ser trilhado, mas eu acho que vocês estão unindo, gerando conexões para que isso seja muito mais rápido. Então, a inovação não está só no hardware, mas a inovação está também na forma como as informações trafegam ou elas criam redes neurais dentro de ecossistemas, no modelo de rede neural. Nós falamos que a logística, por exemplo, isso é um dado real, ela utiliza ainda, além dos sistemas, 80% da sua programação, do seu controle, é muito realizado com ferramentas como o Excel. Empresas utilizam sistemas, utilizam plataformas, mas voltam para o Excel para fazer as suas programações, voltam para o Excel para fazer e resolver problemas reais da logística em si. E quando a gente olha para o ecossistema portuário, quem esteve na primeira, ou melhor, na segunda edição do Inova Ports, a gente falou um pouco sobre isso, o ecossistema portuário movimenta altíssimo valor agregado no dia a dia das operações, e ele está carente de tecnologia, de conexões, de transformação. E o Cubo fez um movimento muito legal em relação a isso, de trazer empresas desse ecossistema portuário para acelerar essa transformação, porque se a gente consegue realmente trazer transformação nesse ecossistema, nós trazemos um impacto social real pela eficiência das operações logísticas. O Brasil passa a ser mais competitivo, a gente reduz em custo de operação, a gente reduz em custo de servir, e nós temos uma vantagem a nível global muito mais competitiva. Então, quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo hoje, tem soluções, como foi dito aqui no primeiro dia, que já estão impactando inúmeras verticais de negócio, e já estão impactando a logística, inclusive. Então, quando a gente fala em inteligência OpenAI, quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, já está sendo utilizado no dia a dia de várias empresas. Então, o que é, na verdade, tão interessante para os próximos passos da logística da transformação a nível Brasil? O que a gente está prometendo ou propondo como Logshare? A Logshare, ela tem esses 3 pins no seu logo, porque ela trata das conexões. Ela trata das conexões de embarcadores, de transportadores e da plataforma com tecnologia. O Share já carrega essa essência de compartilhamento e Log carrega essa essência de compartilhamento na logística. Nós somos uma plataforma de colaboração entre embarcadores. Nós aproximamos embarcadores que são donos das suas cargas, um ao outro, para que conversem, para que negociem, para que encontrem oportunidades e possibilidades. Então, a gente faz isso através de 3 pilares. Tecnologia é um deles, a tecnologia mais básica e a mais complexa. Nós fazemos isso através de dados. Os dados precisam estar no dia a dia para as nossas tomadas de decisões, orientações, indicações de resultado. E mindset colaborativo. Esse é o mais difícil. Mindset colaborativo é algo que tem que ser reprogramado em nós, não é por tecnologia mais. Só que a tecnologia está acelerando esse processo de mudança de mindset colaborativo. Porque quem não mudar o seu mindset vai perder. Quem não gerar colaboração
vai estar fora de um ecossistema de colaboração. E o mundo aponta para isso, mais colaboração entre os players. O mundo aponta e mostra que a tecnologia chega a um determinado resultado e, a partir dali, a nossa essência humana precisa entrar e fazer o seu papel. Precisa ter colaboração entre todos. Colaboração para quê? Colaboração para reduzir e gerar eficiência logística no que diz respeito a veículos que percorrem ou transitam vazios. 38% de veículos que transitam vazios no mercado ou no Brasil representa quase 40 bilhões de dólares de prejuízo. 40 bilhões de dólares de prejuízo, se a gente reduz 10% disso ou aumenta as ocupações dos veículos em 10%, a gente impacta mais do que qualquer programa social já instalado no Brasil. Então, gerar colaboração para reduzir veículos que circulam vazios, emissão de CO2, queima de óleo diesel, impactam socialmente, gera competitividade, nos coloca em uma posição global muito mais competitiva. E a gente faz isso através do quê? Através de um olhar específico para o backhaul logístico, onde nós nascemos. O backhaul logístico nada mais é do que a monetização, ou melhor, a viagem de retorno do veículo para a sua origem. O Luciano traz alguns exemplos, ou trouxe alguns exemplos muito claros, e a gente está próximo dele para tratar de uma dor. Quando a gente fala do backhaul logístico da cadeia de frio, container não faz a estufagem das cargas nos portos. Muitas vezes é lá na origem, e o container desce para os portos, e do porto tem que voltar para a sua origem. Nós estamos falando de muita ineficiência, de levar um container do destino para a origem de volta, é queima de óleo diesel, é queima de recursos, é totalmente desnecessário para o ecossistema. Então, como que a gente faz isso numa cadeia de frio? Como que a gente faz isso em cadeias menos complexas? Nós fazemos isso através da colaboração, através da tecnologia e através da movimentação rápida de dados nesse ecossistema. Nós, como LogShare, a gente faz com que um embarcador A se conecte a um embarcador B e eles consigam compartilhar os seus ativos, os seus contratos dedicados, eles consigam compartilhar as suas frotas próprias. Porque hoje, quando aparece uma oportunidade de compartilhamento, ou seja, quando a Marfrig, por exemplo, vai para um determinado destino e ela está voltando vazia para a sua origem, ela pode vender aquele vazio para alguém, ela pode vender para um outro embarcador a sua ociosidade para que aquele outro embarcador contrate por um preço mais baixo. Por que o veículo está voltando vazio? Só que Marfrig e um outro embarcador, eles precisam se conectar, eles precisam conversar, eles precisam ter o senso de colaboração, eles precisam entender que se um vende e compra a ociosidade do outro, todos ganham. Só que para isso funcionar precisa ter velocidade. E a LogShare gera esse movimento, a LogShare promove isso entre grandes embarcadores. Tudo isso sem contrato dedicado entre eles, tudo isso sem contrato dedicado entre transportadoras, só com uma negociação específica da LogShare, porque a LogShare traz para o seu ecossistema embarcadores que estão comprometidos a compartilhar e transportadores que têm um nível de qualidade já mais elevada. Então, nós criamos esse ambiente de colaboração com algumas certificações. Bom, a gente carrega um conceito em tudo isso, e o conceito é: a colaboração precisa de dados, de tecnologia, mas ela precisa da movimentação rápida, da troca rápida de informações. E quem ensina isso para a gente é a própria natureza. Como é que a natureza, que não tem um código moral, diria assim, ela consegue gerar colaboração dentro do seu próprio ecossistema? Como é que insetos, organismos, ou melhor, pequenos insetos consigam trocar informação entre eles para tomadas de decisões que busquem produtividade? Colaboração. O que acontece entre eles? Por que eles conseguem achar caminhos mais eficientes? Por que eles conseguem gerar resultados, muitas vezes, mais eficientes do que o humano? Com colaboração, porque eles trocam informação com muita velocidade. Entre eles, existe uma troca de informação. A colaboração vai ser gerada através da troca rápida de informação. Eles não têm um código moral, nós temos. Como que a gente potencializa isso? Informação em velocidade, rapidez no dia a dia. E isso é o movimento de Swarm Intelligence, e é isso que a gente promove, ou melhor, é esse conceito que a gente carrega dentro da LogShare. Não existe uma rede, ou melhor, não existe um ponto de comando, não existe alguém dando direção, é apenas a troca rápida de informação entre eles, para que decisões coletivas sejam tomadas. A LogShare promove esse ambiente para que a troca rápida de informação entre eles, sem interesses individuais,
promova esse movimento em rede. Então, isso está na natureza, mas nós não fazemos isso por outros interesses, mas o mundo está avançando. O mundo tem tecnologia, o mundo tem dados, e nós temos que ter um mindset colaborativo. Se nós não temos, nós temos um problema de impacto social, nós temos um problema de competitividade, nós temos um problema de desperdício. É tão lindo falar de ESG, é tão bonito falar de inovação, carro elétrico nas operações, mas não é só carro elétrico que gera resultado, menos emissão de CO2. É muito caro colocar um carro elétrico ainda numa operação logística, não se paga. É bonito? Carrega uma mensagem positiva? Sim, mas vende a sua ociosidade para um embarcador que pode ser, inclusive, o seu concorrente. Todos vão ganhar. E é isso que a gente promove dentro da Logshare. E isso é um conceito de trazer uma decisão não apenas por um ponto de controle de decisão central, alguém que comanda, alguém com um único cérebro que toma a sua decisão, mas é um conjunto de cérebros que tomam a melhor decisão. E, para isso, eles têm massa de dados, diversidade, colaboração, intercomunicação e autonomia. É isso que nós geramos dentro desse ecossistema. Para que o consumo e os gastos de óleo diesel, que representam quase 45% do custo de um frete, seja revertido em um melhor preço de uma mercadoria que vai para a mesa dos brasileiros, ou num melhor preço de um produto que está no nosso dia a dia de vida, no nosso cotidiano. Bom, quando a gente olha para isso, gerar colaboração para evitar uma viagem de veículo vazia, nós temos ganhos significativos na redução de manutenção, de insumos, de pneus de veículos, que isso impacta também no custo de transporte. Mas não é só o ganho financeiro, existe também o ganho de tempo. O tempo de um veículo parado é precificado. Alguém está pagando a conta. No final, quem paga a conta é o consumidor final. Se as tomadas de decisões são rápidas, não se faz necessário tantos estoques intermediários, tantos veículos com estoque sobre roda, tantos, diria, buffers próximo a operações portuárias. Se as tomadas de decisões são rápidas, se a cadeia tem mais informação para ajudar todos a tomar uma decisão colaborativa, todos ganham, o mercado ganha. E essa é a proposta de valor da Logshare. Então, como fazer isso acontecer com problemas reais que nós estamos discutindo essa semana, inclusive? Embarcadores se posicionam contra a medida provisória que beneficia caminhoneiros autônomos e transportadoras. Mas o benefício é para o caminhoneiro autônomo para quebrar essa burocracia que existe hoje na emissão, no seguro das cargas. Olha só o que acontece na nossa realidade de Brasil. Hoje, um caminhoneiro ou uma empresa não consegue transportar para outra empresa se ela não estiver adequada ao PGR dessa empresa, ao plano de gestão de risco dessa empresa. Então, quando um caminhão está próximo a uma empresa, com todas as especificações que atendem essa empresa, está indo para um destino que essa empresa precisa, ele não pode carregar lá, porque ele não atende o programa de gestão de risco da transportadora. O que a empresa faz? Liga para um outro caminhoneiro ou para a transportadora e traz um caminhão a 300, 400 quilômetros de distância para atender o plano de operação, para conseguir carregar e entregar a sua carga. Mas tinha um caminhão ali do lado, mas a burocracia não permite isso. Então, se a gente consegue todos conversarem e mostrarem os ganhos de que menos burocracia vai facilitar para todos todo o processo logístico e todos ganham com isso, haverá mais veículos retornando carregados e o número de 38% não vai ser real na economia. Por fim, pessoal, não é um assunto simples. Se for preciso só tecnologia, é simples de se resolver. Se for preciso só dados, é simples de resolver. Mas é preciso ter uma mente aberta, compartilhar. E eu digo para vocês, já existem grandes embarcadores com a gente na plataforma. Eles já estão dispostos a fazer isso, eles já estão fazendo isso. Quem ficar de fora realmente vai perder vantagem competitiva. Então, é como se a pedra foi solta. Existe esse movimento em vários setores da economia. No transporte, a Logshare está liderando, por isso que a gente se posiciona como a primeira plataforma de colaboração logística na América Latina. Porque, de fato, se o veículo não volta carregado, ele possivelmente está fazendo algumas coisas diferentes no seu dia a dia de operação, mas o vídeo não tocou, então não deu certo. É assim que funciona a logística, muitas vezes. Bom, pessoal, foi isso aqui que acontece, às vezes, um veículo voltando vazio, então o cara usa ele como o Tony Hawk da logística. Bom, então, pessoal, estejam próximos da gente. Quando o Porto se aproximou de nós,
os portos têm se aproximado de nós, eles têm utilizado a Logshare como esse ente de rápida pulverização, de informação, de conexão, de atração. E esse é o nosso papel, para que todos nesse ecossistema ganhem com essa rápida troca de informações, com essa plataforma de colaboração, com tecnologia que acelera tudo isso. Se vocês veem isso como está no DNA de vocês, se aproximem da gente também, que a gente vai adorar colaborar com vocês. É isso. Obrigado, pessoal.